agora no painel Tratamento de Rejeitos e Barragens, chamamos a Vale, também convidada pela revista Minérios e Minerales, para a apresentação sobre 5 bilhões de dólares para o programa de descaracterização de barragens da Vale. Convidamos para essa palestra Adriana Bandeira, diretora do Programa de Descaracterização de Barragens da Vale. Bem-vinda! Uma salva de palmas. Pode. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo um pouco do que é o nosso programa de descaracterização e, enfim, e ter esse momento aqui de troca e a gente poder conversar um pouco sobre o programa. Deixa eu só pegar. Então, é um pouco do que eu vou trazer aqui, né, o contexto, como é que surge o programa de descaracterização dentro da Vale, as soluções de inovação e tecnologia que nós implementamos dentro do nosso programa e uma pauta que ela é muito importante e que ela veio tomando muito corpo aí em 2023, que é a nossa colaboração, contribuição para as comunidades e a pauta social também. Então, só para que todos fiquem na mesma página, tenham um entendimento do como surge o programa, todo o contexto pós-rompimento da estrutura B1 em Brumadinho. Então, a partir daí, a gente cria o nosso programa de descaracterização, muito pautado nos padrões globais, né, que estão relacionados às estruturas a montante, que são barragens e estruturas que nós temos diques também a montante. E esse programa ele é construído a partir de 2019 com uma projeção até 2035, que é quando finalizaremos a última estrutura a ser descaracterizada no programa. O programa hoje ele comporta 30 estruturas, mas 57% desse programa já foi finalizado em final de 24. Desafios do programa. Ineditismo, né? A gente estava até aqui, antes de começar aqui essa pauta, estávamos falando bastante sobre o ineditismo do programa. Então, algo em que a gente não tinha um conhecimento técnico da forma como fazer, um conhecimento sobre que tipo de tecnologia desenvolver, que tipo de inovação trazer para que a gente pudesse executar e realizar a descaracterização dessas estruturas. Trouxemos, né, muitas discussões em parceria com algumas empresas que foram importantes no processo, onde a gente trouxe muitos equipamentos, trouxe tecnologia, enfim, a forma como prospectar, aqui no próprio exemplo de sondagem remotas. Como se trata de um ineditismo, mão de obra qualificada para executar, como fazer, isso realmente foram pautas importantes na construção e com as parcerias que nós atuávamos para a execução desse programa e os prazos e compromissos. Vocês imaginam, no momento em que aconteceu o evento, e para ser mais precisa, a tragédia, e nós, Vale, temos todo o compromisso e responsabilidade sobre aquilo que ocorreu, e, a partir daí, a gente colocou pessoas extremamente qualificadas, tentamos trazer e trouxemos equipes técnicas do mercado do Brasil, internacional, para que a gente chegasse nas melhores soluções. Mas, naquele momento, estruturas em que a gente não conhecia o comportamento e a dinâmica daquelas estruturas, como que a gente poderia dar uma solução? Então, chegar num contexto de prazos, compromissos, foi um grande desafio para nós. E quais eram os direcionamentos desse programa? A gente, óbvio, seguindo toda a legislação federal e estadual, os termos de compromisso em que nós averbamos, assinamos, o Done Safety Review, então, óbvio que é um direcionamento que ele prima como que a gente desenvolve e executa o nosso programa, a conclusão, que é o nosso compromisso até 2035, de encerrar as 30 estruturas que compõem um programa, e a gente está com essas estruturas todas descaracterizadas.
Os projetos compensatórios, eles fazem parte do programa. Então, o que são esses projetos compensatórios? São projetos que nós firmamos com o governo de Minas Gerais, com o Ministério Público, onde a gente faz compensações para comunidades. Ele faz parte do programa. Ele não está vinculado à nossa reparação, ele é uma parte ele não tem nenhuma conexão, ele está ligado exatamente ao programa de descaracterização e a construção das estruturas de contenção ajudante. O que são essas estruturas? Essas estruturas eram estruturas que, caso, porventura, os rompimentos acontecessem, a gente teria como conter. Então, basicamente, o direcionamento para a construção dessas estruturas eram estruturas que nós tínhamos em nível 3 de emergência. Que estruturas eram essas? B3 e B4, que encerramos, descaracterizamos ela meados de 24, no ano passado. Acho que é um case de muito sucesso, conquista para nós, Vales, e os parceiros que atuavam com a gente também nesse projeto. A barragem sul superior, uma estrutura que, no ano passado, deixou de ser nível 3 de emergência, a partir de muitos estudos, muitas análises, chegamos no modelo geológico geotécnico que nos permite a classificação correta dessa estrutura, que hoje ela está em nível 2 de emergência, e a barragem Forquilha 3, que é a única estrutura que nós temos em nível 3 de emergência, ainda dentro do nosso programa, e fizemos também estruturas de contenção. Na realidade, a gente está finalizando a última estrutura de contenção. Nós temos 5 estruturas, que é em Itabira. Em Itabira, nós não tínhamos estruturas em níveis 3 de emergência, mas estruturas muito próximas, margeando a comunidades importantes ali na região de Itabira, onde nós temos essas estruturas. Então, dando uma visão ampla do programa, como eu falei, o programa são 30 barragens. Nós, em final de 24, concluímos 13 estruturas, chegamos a 57% do programa. Esse ano, o nosso compromisso, nós temos uma estrutura, que é a barragem de grupo, que ela é finalizada no início agora do segundo semestre de 25, e a barragem de Campo Grande, no Complexo de Mariana, também aí no final do ano de 25. Como eu já falei das ECJs, então, nós temos hoje 5 estruturas ECJs, a 5ª sendo finalizada, agora no início do segundo semestre, é a ECJ 2, lá em Itabira. Temos 5 projetos de engenharia dentro do programa, e algo que é importante dividir com vocês são os projetos mais complexos que nós temos. Então, são esses projetos que estão numa fase muito mais de engenharia básica. A gente já quase não tem nenhum projeto em fase de engenharia conceitual. 32 compromissos concluídos, que eram os nossos compromissos compensatórios, e com 14 compromissos a concluir. E aqui temos uma visão, em termos de tempo, de quando que a gente vai estar atingindo o 100% do programa de descaracterização. O programa, como falado, ele é um programa de 5,7 bilhões de dólares. Nós já chegamos, quase aí, não chegamos na metade, mas chegamos já a 2,1 bilhões e 3,6. Uma coisa que eu acho que é importante, a gente está falando, e esse evento aqui é um evento que a gente está falando de OPEX, que a gente está falando de como sermos cada vez mais eficientes, competitivos. Essa não é a preocupação da Vale nesse programa. Então, eu, como líder, como responsável do programa, eu posso aqui, de uma forma muito transparente, que eu sou, e para os que me conhecem sabem que é a minha forma de trabalhar, é o tipo de discussão que ela não comporta dentro do nosso comitê da Vale e, da mesma forma, dentro do nosso conselho de administração. Esse valor que aqui está, ele é um valor que ele está muito mais associado às nossas necessidades, para que a gente consiga fazer isso, claro, da melhor forma, e a gente está tendo a oportunidade de buscar as melhores práticas, melhores tecnologias, fazer as melhores parcerias, mas a gente tem que, acima de tudo, entregar isso com total segurança e, acima de tudo, cumprir com o nosso compromisso, que são as datas acordadas. Aqui eu vou passar um pouquinho para vocês se situarem, um filme mostrando tudo que a gente já fez. Então, para eu não ficar aqui falando, vocês poderem ver com atenção o filme, a gente vai passar as estruturas descaracterizadas, o antes e o depois, porque não é somente a gente descaracterizar uma estrutura, a gente tem um compromisso de devolver para aquele local
a região com todas as condições originais de como ela, né, estava, claro, dentro de uma situação em que a gente tem uma área que tinha uma estrutura, ou uma barragem, um dique, mas com o compromisso de trazer cada vez mais uma finalização onde nós temos, né, um menor impacto naquele meio ambiente, naquela região. As 13 remanescentes, que foram as 13 finais, são ainda as estruturas, se vocês observaram, não tem um antes e depois, que foram as estruturas que a gente ainda não finalizou, e até 2035 a gente vai estar finalizando. Então, o que foi o grande, vamos dizer assim, o grande divisor de águas do programa? Foi soluções de inovação e tecnologia. Hoje a gente tem, sim, sempre uma busca, uma captura, e eu conversando com a comunidade de projetos, né, a minha carreira toda na área de projetos, mais de 20 anos trabalhando aí para megaprojetos, a gente está sempre em captura, né, de inovação e tecnologia, só que aqui, no option, a gente não tinha outra opção. Se a gente não fosse, a partir de captura de soluções tecnológicas e de inovação, a gente não conseguiria executar o programa. Por quê? As estruturas hoje, né, hoje, ou naquela época, em 2019, que estavam e que estão ainda em nível 3 ou em nível 2, não podem ser estruturas que não podemos ter pessoas trabalhando e atuando na execução daquelas obras. E não só a execução, toda a prospecção, toda a parte de sondagem, todos os ensaios. Então, a gente tinha que ir em busca de solução e partimos mundo afora para buscar soluções em negócios diferentes, mercados diferentes. Então, aqui tem um portfólio dessas soluções inovadoras. Eu já vou passar para o slide seguinte. Então, a gente traz aí as nossas operações remotas, e vamos ter uma apresentação daqui a pouco, não é mesmo, Barbosa? Vocês vão trazer um pouco desse contexto. Barbosa é a nossa parceira, trabalhou conosco, né, em B3 e B4. Estamos agora em Sul Superior também, em Forquilha 3. E hoje nós temos um centro de operações remotas situados aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos atuando para algumas obras nossas. Nós ainda temos alguns núcleos de operações remotas em obras, mas a nossa ideia é fazer um centro unificado, onde a gente possa ter cada vez mais troca, aprendizado, onde a gente ganhe com um time integrado em eficiência e produtividade. Trago um exemplo aqui do Deep Drive, um equipamento que ele foi fundamental, está sendo fundamental para que a gente tenha cada vez mais modelos geológicos e geotécnicos das estruturas precisos, a partir de muita prospecção desse equipamento, que nós chegamos, por exemplo, a ter a redução de nível da barragem Sul Superior no ano passado, onde nós chegamos com um modelo geológico geotécnico, trabalhando de forma incansável, né, com outra parceira nossa, o nosso EOR, para entender como aquela estrutura funcionava. E é um equipamento que, ele, de fato, ele
nos facilita a tomada de decisões a partir de muitos dados e capturas que a gente faz na prospecção e na sondagem das estruturas. Cravação Geek, isso é uma solução que nós trouxemos, uma solução japonesa, onde a gente faça uma cravação sem vibração. Onde que nós usamos isso? Vocês me lembram? Eu dei o exemplo da ECJ de Itabira, que não é uma estrutura lá em Pontal, em Minervino, que a gente está em nível de emergência 2 e 3, mas, por proximidade à comunidade, a gente precisava estar construindo essas CJs. E, por estarmos próximos à comunidade, a gente não queria causar impactos. Então, nós chegamos numa solução em que a gente tem uma vibração quase nula. Tem ali na foto, passou o copinho, ele é um folclore. Não é um folclore, não, é uma verdade nossa. A gente coloca o copinho de água e não vibra nada, não mexe nada. Então, assim, não é só o vídeo preparado, não. Realmente é uma solução que ela nos permite ter esse controle total de vibração. O Liftline também, que ele permite o acesso de pessoas a essas estruturas em nível de emergência 2 e 3, muito utilizado na nossa barragem de Forquilha 3. E aí isso é uma inovação em que a gente está trabalhando nesse momento, ainda numa fase de pesquisa e desenvolvimento, já fazendo alguns testes com essa solução, que é o robô Pindorama, onde a gente faz também a captura de amostras, que são muito importantes, porque o Deep Drive ele consegue fazer a sondagem, mas ele não nos permite capturar as amostras para que a gente faça, né, todos os testes que a gente para as análises que vão nos permitir a construir um modelo geológico geotécnico mais completo. Como eu falei, né, a inovação, ela, de fato, ela nos permitiu e nos permite a chegar em soluções que são soluções para que a gente consiga executar o programa. Ela não é um desejo, ela é uma necessidade. Foi a partir da inovação e de muita tecnologia e trabalhando com as nossas parceiras que nós conseguimos evoluir no programa de descaracterização. E a nossa contribuição, né, de comunidades e social, que o programa, vamos lá, gente, ele vem para sanar, para tratar um problema muito crítico, uma tragédia. Imagina, né, as pessoas que ali estão, comunidades que estão permeando aquelas estruturas, como elas, né, se comportam, como que elas se sensibilizam. E a gente, desde o início, a gente tinha essa prerrogativa, mas, a partir de 2023, a gente quis ser cada vez mais efetivo. O nosso compromisso é o programa, mas nós podemos fazer muito diferente. A gente pode fazer muito mais. Até porque boa parte das pessoas que estão conosco, executando as obras, que estão conosco, fazendo todas as nossas descaracterizações, fazem parte daquelas comunidades. E aí a gente começou a ser cada vez mais atuante. Então, aí, alguns pilares que a gente vem atuando no programa: educação, capacitação profissional, desenvolvimento territorial, mitigação de impacto, né, trazendo soluções a partir de tecnologia, onde a gente, por exemplo, numa estrutura que a gente está descaracterizando, caminhões em que a gente não libere para o meio ambiente particulados, ruídos. Então, isso é algo que a gente vem sendo constante. E o mais importante, nós estamos sempre trazendo a comunidade para dentro das nossas obras. A gente não está mais sozinho. Desde 2023, a gente é ativo. Nós, na Vale, em várias empresas falam também sobre isso, nós chamamos, né, quando nós vamos no campo visitar o nosso projeto, a gente usa um termo Gemba, que veio muito aí da própria prática da Toyota, mas o Gemba, ele era muito focado, sempre foi focado em projetos, a comunidade de projetos vai me entender, em a gente olhar lá a questão técnica. E, desde final de 23, a gente criou um Gemba, é uma inovação na Vale, a gente chama, dentro da diretoria do programa de descaracterização, do Gemba Social, em que a gente não está preocupado em olhar a obra, a gente não está preocupado, a gente está preocupado em ir para dentro da nossa comunidade, entender dessa comunidade o que a gente impacta, o que a gente pode fazer de melhor. E também, óbvio, isso soma a um programa que nós temos na Vale, que é o Partilhar, onde a gente faz com os nossos parceiros uma contribuição, né, que os parceiros fazem essa verbação para dentro das comunidades, que ajudam a esses pilares, tanto, né,
do território, como a questão também social. É isso. Fechei aqui. Obrigada, pessoal.